Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sim, pessoal, por mais incrível que pareça, essa é uma pergunta feita por um cientista. Isso significa o quê? Que essa pergunta é feita com base na teoria da evolução, que ele acredita piamente. Um cientista fazer uma pergunta dessa é algo ridículo diante da criação de Deus. Que ele não crê em Deus, ele crê em teorias sem fundamento algum. Então, essa é uma pergunta errada, porque quem nasceu primeiro foi a galinha, o galo, enfim. Depois é que veio o ovo, que a própria galinha botou esse ovo, fez uma postura de ovos. Então, é assim que se define a natureza da criação, criacionista, não evolucionista. Então, isso é um conceito estabelecido pelo próprio Deus para a perpetuação da espécie animal e humana também, porque os humanos também se reproduzem, biologicamente falando. Eles foram criados para serem fecundos, e o próprio Deus deu a ordem para eles serem fecundos, encher a terra com os seus filhos, enfim, netos, bisnetos. E hoje a população do mundo já está chegando a quase 8 bilhões de pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, infelizmente, existem muitos cientistas que eles se baseiam apenas em teorias da evolução, do Big Bang e várias outras. Então, para esses cientistas de hoje, eu vou fazer aqui algumas perguntas que não são minhas, mas essas perguntas estão registradas aqui no livro de Jó. Essas perguntas são interessantes. Eu espero que os cientistas de hoje possam responder essas questões, para que possamos saber se eles têm mesmo conhecimento para conseguir responder essas perguntas de forma satisfatória, sem dúvida alguma. Eu quero ver se o conhecimento deles é capaz de responder essas perguntas que eu vou fazer aqui, que foram feitas pelo próprio Deus a Jó. Então, essas perguntas são interessantes, porque vai falar a respeito de muitas coisas mesmo, que eu espero que os cientistas de hoje tenham a coragem de responder essas perguntas. Se é que eles têm conhecimento, como vamos ler aqui em uma das perguntas. Será que eles têm esse conhecimento? Será que o conhecimento científico deles é suficiente para fazer com que eles consigam responder essas perguntas? Essa é a questão. Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui a ler esse texto e aí as perguntas serão feitas. E eu espero que você, que é cientista, tente responder essas perguntas com suas próprias palavras, com seu conhecimento científico, para ver se a sua resposta vai responder satisfatoriamente essas perguntas. Então, o texto diz assim, ó. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então Deus está perguntando, quem é essa pessoa que escurece os meus desígnios? Ou seja, pessoa que deixa os desígnios de Deus de forma escura, escondida, sem que as pessoas vejam. Alguém pode fazer isso? Ele diz aqui, ó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então, com palavras sem conhecimento, ele escurece os desígnios de Deus. É por isso que eles dizem, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Para o cientista, quem nasceu primeiro foi o ovo, porque eles são evolucionistas. Dessa forma, eles escondem com as palavras de conhecimento dele, eles escurecem os desígnios de Deus. Porque segundo o desígnio de Deus, na sua criação,
veio primeiro a galinha e depois o ovo. É assim que é, mas eles encobrem isso. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Agora ele vai começar aqui a falar as perguntas que ele fez para Jó. É a mesma que eu espero que os cientistas hoje queiram responder também. Porque essa pergunta é pertinente para os cientistas hoje, do século XXI, que são por aí, são milhares. Eu quero ver se eles vão conseguir responder essas perguntas. A primeira pergunta é essa aqui, ó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então, onde os cientistas estavam quando Deus lançava os fundamentos da terra? Tem algum cientista aí que pode responder essa pergunta? Eu quero ver se ele consegue responder. Mais uma pergunta aqui, ó. Dízimo. Não, a pergunta completa é assim, ó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimento. Então, eu quero ver se os cientistas de hoje têm entendimento para responder essa pergunta. Onde eles estavam quando Deus lançava os fundamentos da terra? Outra pergunta aqui, ó. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Então, quem pôs as medidas nos fundamentos da terra? Será que os cientistas de hoje sabem disso? Quem foi que colocou as medidas nos fundamentos da terra? Que o próprio Deus lançou? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Então, será que existe algum cientista que pode responder essa questão? Eu queria saber. Eu queria saber a resposta dos cientistas para essas perguntas. Agora eu vou continuar aqui, ó. Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Essa é uma pergunta que os cientistas devem responder hoje. Eu espero que eles respondam. Mais uma pergunta aqui, ó. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Essa é uma pergunta que tem que ser respondida pelos cientistas, se é que eles têm conhecimento para responder tais perguntas. Mais uma pergunta aqui, ó. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? Então, desde que os dias dos cientistas começaram, será que com essa quantidade de dias, de vidas que eles têm, com anos de experiência nessa área científica, será que eles podem responder essa questão aqui que eu li aqui pela última vez? Para essa pergunta aqui? Acaso, desde que começaram os seus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? Eu queria saber se os cientistas podem responder isso aí, já que eles têm larga experiência, muitos anos de vida trabalhando na área científica. Mais perguntas aqui, ó. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Os cientistas já fizeram isso? É isso que eu queria saber. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Será que os cientistas hoje sabem o que significam os mananciais do mar? Ou eles já
conseguiram percorrer o mais profundo do abismo que possa existir sobre a face da Terra. Será que eles já fizeram isso? Essa é uma pergunta. Mais uma aqui, ó. Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ou viste essas portas da região tenebrosa? Será que os cientistas conseguiram fazer isso hoje? Essa é uma questão que eu queria que eles respondessem. Porque é uma pergunta bem clara e simples de se responder. Se eles tiverem conhecimento, eles vão conseguir responder. Mas se eles não tiverem, não conseguirão responder. É aí que se pega. Porque, às vezes, o sábio é pego na própria astúcia dele. Deus faz isso com eles. Então, essas perguntas aqui são com esse objetivo. Está escrito assim, ó. Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ou viste essas portas da região tenebrosa? Será que eles sabem que região tenebrosa é essa que Deus está perguntando aqui? É isso que eu queria saber. Mais uma pergunta aqui, ó. Tens ideia nítida da largura da Terra? Será que os cientistas hoje têm ideia nítida, têm convicção perfeita da largura da Terra que o próprio Deus criou? Ou será que na teoria da evolução deles não existe essa pergunta? Na teoria do Big Bang não existe essa pergunta. Mas Deus faz essa pergunta aqui. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Tens ideia nítida da largura da Terra? Você é cientista. Você que é cientista hoje. Você tem ideia nítida da largura da Terra? Se tem, responda essa pergunta. Quero ver se você sabe disso aí. Mais pergunta aqui, ó. Onde eu parei? Onde está o caminho para a morada da luz? Você sabe onde a luz habita? Onde está a morada da luz? Você sabe onde está o caminho para a morada da luz? Você que é cientista por aí, que fica pesquisando, fica fazendo experiências, será que você conseguiu encontrar onde está o caminho para a morada da luz? Essa é a pergunta que eu quero ver se os cientistas conseguem responder. Hoje, agora. E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. Então, ele faz uma pergunta sobre a luz e também sobre as trevas, porque ele diz aqui, ó. E quanto às trevas, onde é o seu lugar? O cientista sabe onde é o lugar das trevas hoje? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. Será que os cientistas hoje conseguem discernir as veredas para a sua casa das trevas? Será que eles conseguem discernir isso? Será que eles têm conhecimento para discernir, para dar uma explicação cabível, que tenha cabimento para essa pergunta? É isso que eu queria que eles respondessem. Então, pessoal, essas foram algumas perguntas. Eu vou parar por aqui porque essa é a primeira parte dessas perguntas. Eu vou fazer ainda talvez uma parte 2 ou parte 3 com outras perguntas para os cientistas de hoje responderem. Porque essas perguntas são simples de responder, mas só aquele que tem conhecimento é que poderá responder da forma certa, não da forma errada. Então, o conhecimento científico hoje vai ser testado por essas perguntas que o próprio Deus fez a Jó. E elas podem ser feitas também para os cientistas de hoje, para ver se eles têm conhecimento, para ver se eles sabem o que significam essas perguntas, para ver se eles têm respostas adequadas que façam sentido para essas perguntas. Então, os cientistas de hoje, eu espero que eles respondam essas perguntas. Porque se eles responderem, eles têm que responder de forma verdadeira e não de forma fantasiosa,
com teorias, com coisas que não têm fundamento. Porque existem muitas respostas sem fundamento. Essa pergunta, por exemplo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É uma pergunta sem fundamento. Mas eles fazem essa pergunta aí baseadas na teoria da evolução, que é uma coisa sem fundamento também. Já está provado que é sem fundamento. Então, essas perguntas são perguntas sérias, perguntas ditas de Deus para Jó, e agora são feitas para cada cientista que hoje existe na face da Terra em todos os países do mundo. Eu quero ver se eles conseguem responder essas perguntas. Porque além dessas, existem outras ainda que eu vou ler aqui numa próxima parte, ou numa parte 2 ou parte 3. Talvez, porque são muitas perguntas. E essas perguntas eu espero que sejam respondidas. Porque qualquer pergunta é para alguém responder. Jó teve a oportunidade de responder essas perguntas. Eu quero ver se os cientistas hoje, no século XXI, conseguem responder essas perguntas. Ou será que eles vão fugir? Ou será que eles não têm conhecimento? Ou será que a experiência deles como cientistas não conseguiu ainda dar a eles um conhecimento profundo ao ponto de eles conseguirem responder essas perguntas? É isso que eu quero ver se eles conseguem fazer. Eu espero que eles não sejam covardes, mas eu espero que eles tenham coragem de responder essas perguntas. Então, vai ficar aqui esse vídeo com essas perguntas para vocês, que são cientistas hoje. E eu espero que vocês respondam. Tem pessoas que querem ouvir as respostas de vocês, porque nenhuma pergunta pode ficar sem resposta. E se vocês são aquelas pessoas que se dedicam à ciência, ao conhecimento, eu acho que pela experiência que vocês têm, vocês já têm uma capacidade de responder essas perguntas, sim. Então é isso que eu quero saber. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui com essas perguntas. Eu vou fazer uma parte 2 e parte 3 com outras perguntas ainda a respeito do que Deus perguntou para Jó. Então, aguardem os próximos vídeos que eu vou fazer outras perguntas, e são perguntas mais importantes ainda. É isso que eu espero que aconteça. Valeu, pessoal!